Então, seguindo aqui a nossa sequência de aula, né, a gente está falando sobre a transformada Z, e aí o, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre um resumo, né, da transformada Z, bilateralidade, e também sobre o caso específico de zeros, polos e ganhos. E aí agora a gente vai começar a falar sobre as propriedades. São várias propriedades aí que a gente tem relacionadas à transformada Z. Então vamos começar falando sobre as propriedades relacionadas à região de convergência, certo? E aí a gente fala sobre as... Eu vou passar alguns exercícios aqui para vocês, que vocês podem usar para treinar, certo? E aí falamos sobre as propriedades da transformada Z, ok? Então, se a transformada Z for uma função racional, como aquilo que a gente colocou, né? Que é uma função dessa forma, de zeros, polos e ganhos, e x tiver amplitude finita, exceto possivelmente no infinito ou menos infinito, porque aí a gente não tem como visualizar, a região de convergência é um anel centrado na origem, certo? A transformada de Fourier de x converge absolutamente se a região de convergência da transformada Z incluir o ciclo unitário. Então, porque a transformada Z de Fourier é um caso particular da transformada Z, certo? A região de convergência não pode incluir nenhum polo, certo? Se x for um sinal de duração finita, então a região de convergência é todo o plano Z, exceto possivelmente quando z for igual a zero e z for igual a infinito. Se x for um sinal lateral direito, a região de convergência estende-se para fora do polo mais afastado da origem, incluindo possivelmente o infinito. Se x for um sinal lateral esquerdo, a região de convergência estende-se para o interior do polo mais próximo da origem, incluindo possivelmente o zero. Só tem que lembrar que tudo isso aqui é uma conclusão, né? A gente vai fazer lá o caso e a gente já sabe tirar a região de convergência. Aqui é só o caso geral, né? Se a gente estiver pensando no sinal de duração finita, se a gente estiver pensando no sinal que tem uma função racional e outras coisas também associadas, né? Então, se x for um sinal bilateral, a região de convergência será um anel no plano Z, limitado no interior e exterior por um polo e não contendo polo no seu interior. Então, última propriedade, propriedade 8, seria a região de convergência tem de ser uma região ligada, certo? Ele vai fazer uma volta ali no plano, certo? Porque, de certa forma, tem relação com o z ser um valor complexo, né? Então, ele vai poder ser representado aí por uma parte real, parte imaginária, e aí ou ele vai ser um anel, ou ele vai ser um centrado, né, na origem, nesse caso aqui, né, ou ele é centrado na origem, ou ele é tudo menos aquela região centrada na origem. Então tem a ver com essas condições, certo? Então, em relação às propriedades, ainda assim é um exemplo semelhante àqueles que a gente já estava fazendo, certo? Eu estou sugerindo aqui para vocês realizarem a transformada Z desses sinais. Tem um sinal aqui. Qual é a diferença desse sinal para os outros? Em termos de etapas. É só que você, como tem uma soma, né? A transformada Z da soma é a soma das transformadas Z. Então você pode fazer a transformada Z desse sinal e a transformada Z desse outro sinal. Aí quando você fizer a transformada Z, você tem que levar em consideração uma coisa, certo? A transformada Z ela só converge se o pior caso convergir, certo? Ou seja, pensa assim, esse aqui vai dar uma transformada Z e vai dar uma região de convergência, certo? Esse aqui vai dar uma transformada Z e vai dar outra região de convergência, ok? Então eu tenho que pensar assim,
pô, eu tenho duas transformadas Z e eu tenho duas regiões de convergência. Então, qual é a região de convergência que eu vou utilizar de fato? É a mais conservadora, certo? Por exemplo, se no primeiro caso Z tem que ser maior do que 2 e no segundo caso Z tiver que ser maior do que 3, então se ele for menor do que 3, para esse caso aqui, não tem convergência. Ou seja, eu vou pegar basicamente a maior das duas. Certo? Então, essa vai ser a região de convergência final, porque a transformada Z tem que convergir para as duas parcelas. Certo? Então, a única consideração que tem que ser feita aqui. Se for o caso inverso, mesma coisa, né? Z tem que ser menor que 3. E Z tem que ser menor do que 2. Então, vou ter que usar Z menor do que 2. Por quê? Porque isso. Porque 2 é menor do que 3, né? Então, se ele tiver entre 2 e 3, esse caso aqui não converge, mas esse caso aqui também, esse caso converge. Logo, eu vou pegar sempre a mais conservadora aqui, certo? Para a região de convergência. Aí, se eu tiver, por exemplo, isso aqui. Na primeira deu Z maior do que 3 e na segunda deu Z menor do que 2. Então aí eu vou ter que ver, né? É possível fazer essa transformada? Né? Porque se Z tem que ser maior do que 3 e menor do que 2, eu não vou ter uma região de interseção. Né? Agora, se eu puder eu colocar assim, por exemplo, Z tem que ser maior do que 1 e menor que 2. Eu posso colocar dessa forma aqui, né? Z ele tem que ser maior do que 1, né? E menor do que 2. Aí essa vai ser a região de convergência, certo? Então, se eu juntar os dois e for impossível fazer a região de convergência, significa que ele nunca converge, certo? Mas se eu puder colocar nessa forma aqui, significa que ele converge entre 1 e 2, por exemplo, certo? Então, levando em consideração isso, certo? E aquilo que a gente já fez lá, a gente tem total condição de fazer esse exemplo e os outros que eu estou sugerindo aqui, certo? Que aí completam, basicamente alguns têm até já o resultado mostrado aqui, né? Que aí você já visualiza como é que é a transformada daquele sinal, certo? E aí eu sugiro isso como exemplo, né, como tentativa aí para vocês. E aí vocês conseguem exercitar e me dão feedback aí se vocês tiveram alguma dificuldade com o embasamento que já foi colocado até então nesse vídeo, certo? Então vamos agora seguir para as propriedades de transformada Z, certo? Então nós temos na transformada Z propriedades. Quais são essas propriedades? Linearidade, igual àquilo que a gente já viu nas outras. Significa que eu posso, como eu já mostrei lá em cima, né, como eu já falei, fazer a transformada Z de cada um dos sinais. Isso porque eu tenho a região de convergência. E aí, a região de convergência total, a gente tem aqui, né, essa consideração, né? Região de convergência total vai ser a interseção das duas regiões de convergência, que é aquilo que eu falei sobre a região de convergência, né? Então você vai precisar dar uma olhada. O que é possível fazer com Z menor do que 3 e Z menor que 2? Não, o que é possível aqui? Então tem que ser o caso mais conservador. E aí, isso aí que eu falei é matematicamente expresso, né? A gente está expressando isso aí matematicamente usando essa interseção, certo? Então, para o caso geral,
tem que lembrar, né, que a linearidade tanto envolve a multiplicação quanto a soma, como a gente sempre já fez. E aí, para o caso geral, né, eu vou ter a interseção de todas as regiões de convergência, porque pode ser que eu não tenha só 2 sinais para somar, pode ser que eu tenha 1000 sinais para somar. Né? Então, a constante vai para fora da transformada, né, e eu faço a transformada das partes, lá de x1, x2, x3, x4, e aí eu tenho que fazer a interseção de todas as regiões de convergência. Certo? Então, se houver um deslocamento no tempo, na transformada z, eu basicamente vou ter um z na frente. Certo? Então, pensa aí, eu tenho z, o sinal z menos k. Então, isso aqui vai virar o quê? Vai virar a transformada z normal, do sinal x, certo? E aí eu multiplico por z elevado a menos k, que é o operador de atraso. Então, aqui eu estou simplesmente botando o operador de atraso para significar, né, que o sinal original que eu fiz a transformada, ele está atrasado no tempo. E aí não muda a região de convergência. A região de convergência permanece a mesma, certo? Ela pode sofrer uma pequena alteração no caso do zero e no infinito, especificamente, né? Mas em termos de probabilidade, é como se não tivesse alteração, né? Então, no final, o que vai acontecer é eu acrescento um polo, certo? Que pode cancelar um zero. Aí, nesse caso aí, é possível ter porque lembrar que a função de transferência, né, ela tem numerador e denominador. Aí, por causa disso, né, se houver um cancelamento de polos e zeros, pode ser que mude a região de convergência. Mas é bom que a gente não cancele os zeros e polos, por um motivo simples. Quando a gente normalmente usa a transformada Z, se não for para representar no próprio computador, se a gente está usando, por exemplo, para representar um sistema real, um sinal real, a gente normalmente não assume que consegue representar o sinal completamente. E se o sinal não pode ser completamente representado pela transformada Z, então o cancelamento entre polos e zeros não é exato. E aí, se eu tiver alguma instabilidade, e eu cancelar a instabilidade do numerador e denominador, por exemplo, um polo instável, uma região de convergência instável, né? Isso pode me trazer problemas. E aí eu não faço isso, né? E então, nós temos também a mudança de escala em frequência, certo? Uma outra propriedade. Então, se a transformada z de uma sequência x é xz, com a região de convergência entre R1 e R2, certo? Então, eu posso pegar esse cara aqui, né, da transformada de frequência, que a transformada z desse sinal, que é o z0 elevado a n, x, n, e colocar aqui no domínio da frequência como se fosse z dividido por z0. E aí a região de convergência ela muda, basicamente eu multiplico por z0 aqui, certo? Então se houver uma mudança de escala na frequência, no domínio do tempo, aqui no domínio da frequência, é basicamente eu pego o z, né, e divido pelo meu z0, que é a escala de frequência, certo? Em relação à reversão do tempo, se eu pegar o sinal original, domínio do tempo, e inverter, né, o sinal da variável independente, que é o que representa o tempo aqui no domínio discreto, né, eu basicamente faço o z virar z a menos 1 dentro do domínio da frequência, né, quando eu faço a transformada z. Isso vai fazer com que a minha região de convergência vire 1 sobre R, né, onde R seriam as regiões de convergência se eu fizesse para o sinal sem o atraso, certo?
Então, se eu tiver uma sequência conjugada, o que vai acontecer é que o meu Z aqui, ele vai ser representado dessa maneira, né? Eu vou ter o x conjugado aqui, do Z também conjugado. Certo? Lembrando que conjugado é você pegar a parte imaginária e multiplicar por menos 1, certo? E não há mudança na região de convergência. Então, se houver simetria, né, real e conjugada, eu tenho uma sequência real, e aí ele vai ter a seguinte propriedade, né? O domínio da frequência aqui é igual ao seu conjugado. Então, se a sequência for puramente imaginária, eu vou pegar o menos 1, né? E se ela for real, ela vai ser igual ao conjugado. Então, no domínio, se ela for puramente imaginária, vai ser menos o conjugado vai ser multiplicado por menos 1. E se ela for, a simetria for real, né? Acho que aqui é simetria real e imaginária. Se a simetria for, se a sequência for puramente, né, real, então eu vou ter essa propriedade por causa do conjugado, né? A parte real vai ser igual à parte o seu conjugado, o sinal, a transformada z vai ser igual ao seu conjugado e a transformada z aqui vai ser igual a menos o seu conjugado se a sequência for puramente imaginária, certo? Então, os polos e zeros complexos da transformada z de uma sequência real ou puramente imaginária aparecerão em pares possuindo simetria em relação ao eixo real. Então, no caso de ter uma simetria par ou ímpar, né? Ou seja, do seu sinal da sequência ser par ou a sequência ser ímpar, então eu vou ter aqui a transformada z sendo igual à transformada z do sinal refletido, né, no tempo. E aqui a transformada z, no caso da sequência ímpar, vai ser igual a menos a transformada z da parte refletida, né, na negativo em relação ao tempo. Se eu tiver uma derivada, né, uma diferenciação no domínio complexo, vai acontecer o seguinte, né? Lá no domínio do tempo eu vou ter um n, certo? Multiplicando a sequência x, ou seja, o sinal x ele não é só uma função do sinal, como também o tempo multiplica, né, o próprio sinal. Então isso aqui significa que lá no domínio da frequência eu tenho uma derivação, certo? Eu vou pegar pego x aqui, faço a transformada z de x, né? Depois eu derivo essa sequência e depois eu multiplico por menos z. E aí minha região de convergência não muda nesse sentido, certo? Se eu tiver agora uma acumulação, que seria o equivalente ao integral, né, no domínio contínuo, eu basicamente estou multiplicando o sinal, né? Peguei o sinal aqui, fiz a transformada z do sinal, x, e aí só faço multiplicar por z dividido por z menos 1. E aí a região de convergência vai ser essa interseção, ou seja, o que for possível ser feito com z maior do que 1 e a região de convergência da transformada z de x, certo? Em relação à convolução, se eu tiver duas sequências x e h, e aí eu fizer a convolução entre as duas sequências, o que vai acontecer? Vai ser basicamente a multiplicação das duas, certo? Então transformei x, fiz a transformada z de x, fiz a transformada z de h, aí depois no domínio da frequência é só multiplicar os polinômios. Isso seria basicamente fazer uma convolução. E aí, em relação à região de convergência, vai acontecer a interseção entre essas duas regiões de convergência, dos dois sinais, certo? E aí, no geral, juntando as propriedades e alguma
uma boa parte dos sinais que já foram apresentados, até para facilitar também fazer aqueles exemplos que estão lá em cima, nós podemos fazer a transformada Z de uma maneira mais tabelada, certo? Então aqui, basicamente você vai ter uma relação do sinal no domínio do tempo, que seria essa primeira coluna, e na segunda coluna você tem a transformada Z, e na terceira coluna você tem a região de convergência associada, certo? Então, quando você viu o sinal da esquerda, você pega a transformada Z do meio, que basicamente ajuda a resolver o problema, né? Aqui é transformada Z de mais sinais, né? Você vê que em algum momento eu tenho representação de funções ao quadrado, né? E também as funções de primeira ordem e segunda ordem, porque tem mais de um atraso igual a 1 seria a primeira ordem, atraso igual a 2 seria a segunda ordem, né? E aí para funções mais complexas e funções trigonométricas aqui também, só que nesse caso aqui é como se ela gerasse, né, o que a gente chama de raízes complexas. Então, quando tem raiz complexa, eu deixo em função de seno e da frequência, né, que eu tinha lá no domínio contínuo, certo? Então, basicamente, as relações que a gente falou até então, elas se resumem basicamente nessa tabela que ajuda a gente a fazer a transformada Z, certo? Então, finalizando essa parte de transformada Z, sei que muita coisa teve que passar um pouco mais rapidamente, porque eu queria cumprir um certo cronograma aqui para pelo menos terminar a transformada inversa Z hoje, para que na semana que vem eu possa falar um pouco sobre filtros. Eu quero falar sobre pelo menos os principais aspectos do filtro para que a gente possa projetar filtros, e aí eu estou tentando correr nesse sentido para que a gente pelo menos aborde o principal de cada técnica, né, de cada conteúdo aqui, certo? Então, em geral, né, o que a gente fez na semana passada e nessa foi falar sobre transformada Z, certo? E também sobre sua representação gráfica, região de convergência e esses conteúdos. Então, estou sugerindo aqui que você faça esses exercícios. Tem mais exercícios também, certo? Na sequência do logaritmo, tem outros que a gente pode ter essa expressão, tem essa outra, que a gente pode usar como exemplos aqui para a gente fazer a transformada Z e exercitar, né, ser capaz de abstrair os conceitos que já foram colocados até então, certo? Então, na sequência eu vou falar sobre a transformada inversa Z, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.